Beleza, começou agora. Bom, então, gente, boa tarde a todos que estão online aí, para mais essa aula de irrigação, né? Irrigação e drenagem. Nós temos a irrigação no início agora, né? A maior parte do curso é irrigação, e a drenagem no finalzinho a gente vê um pouco, né? Sobre o conteúdo de drenagem, né? Essa aula vai ficar disponível para vocês, para quem não viu, né? Quem não vai ver, não vai poder assistir, e também quem está vendo vai poder rever essa aula. Vai ficar disponível para vocês na página da disciplina, né? E aí vocês podem acessar depois, né? A partir de, vamos colocar assim, amanhã à tarde, ou então no sábado, né? A partir do sábado, vocês já vão poder acessar essa aula. E nós terminamos, na aula passada, uns slides, que eu chamo de slides de boas-vindas, né, da disciplina, que é onde a gente vê, faz um apanhado geral do que vai ser visto na disciplina, né. É claro que a gente não fez um apanhado de tudo, fez um apanhado de algumas coisas que serão abordadas, né, e ao longo do ano letivo, né, que está todo bagunçado, infelizmente, né, em função da pandemia. A gente ainda não tem ideia de quando que vai terminar o semestre, quando que vai começar o outro semestre, quando que vai terminar o ano letivo. Por enquanto, isso ainda está sendo estudado aí, né? Pela coordenação, pelas coordenações, pela direção, isso aí vai vir depois para a gente aí, nessas informações. Mas, vamos levando aqui, né? Vamos seguindo adiante. Ô, Claudio, aqui, eu queria olhar com o senhor se vai ter alguma coisa, atividade avaliativa durante a aula, porque eu vou ter que sair aqui. O senhor possa ver a aula depois, normalmente? Não, durante a aula não tem nada avaliativo não, tá, Gabriel? Mas você pode acessar depois a aula a partir de sábado. Aí Ah, você não. entra, né, você entra na página da disciplina e acessa a aula, tá? Aí todo mundo Não, pode... beleza. Então eu vou assistir depois. Falou. Obrigadão. Beleza, tá ok. Obrigado, obrigado. De nada, boa tarde. Então, gente, seguindo então, nós temos aí essa questão do calendário que está meio bagunçado, meio não bastante, em função da pandemia, né? Mas nós vamos depois ter as informações da coordenação e da direção de como ficou decidido aí, como ficou resolvido, né, a questão do calendário, né? O calendário desse ano 2020, como vai ficar. Então, essas primeiras aulas, nós passamos alguns slides de um conteúdo de boas-vindas, né, da disciplina, e você já deve ter acessado lá esses slides, né? E hoje nós vamos abordar um outro assunto que nós temos que, é o que eu falo, né, que elas dão suporte para a irrigação, né? São alguns conteúdos que dão suporte para a irrigação. Você não tem como seguir adiante se você não tem esses conceitos básicos para poder ver a irrigação de uma forma mais plena, né? Que são conceitos hidrológicos, né? A parte de hidrologia, conceitos de hidrologia que são aplicáveis à irrigação e à drenagem também. E também tem a parte de física do solo, né? A parte de física do solo, nós temos, quando a aula é presencial, nós temos lá algumas aulas práticas no laboratório e ali do lado de fora do laboratório também, lá na silvicultura, né? Só que agora, como nós estamos nessa situação, como que é? O Rian está perguntando, esse trabalho... Daqui a pouco eu entro no chat, tá bom? Para responder algumas perguntas. Então, não haverá forma, né, jeito de dar essas aulas, porque são aulas presenciais, né? São aulas de laboratório, então não tem jeito de fazer, né? Então, nós temos os conceitos hidrológicos, que são base para a irrigação, eles são suporte, né? E também os conceitos de física do solo, importantíssimos para a irrigação, né? Muito importantes para a irrigação. Então, nós vamos abordar hoje, não sei se vai dar tempo de abordar tudo, nós vamos abordar alguns aspectos de hidrologia e, posteriormente, nós vamos ver alguma coisa de física do solo, né? Algumas análises, pelo menos a metodologia, a importância de algumas análises de física do solo, eu vou trazer para vocês aqui.
Então, já vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador, para vocês irem acompanhando, né? Nós temos aí 33 pessoas online e creio que mais pessoas... Então, Claudionor, Sim? Pois boa não, tarde, João. tudo bom, Deixa eu te Walter? perguntar, aquele questionário da quarta semana, a gente deve responder, mas não é para te enviar? Eu vou aproveitar e vou passar, né? Eu vou passar pela página da disciplina e aí a gente tira a dúvida, tá bom? Aí Beleza, vamos entrar obrigado. na página da disciplina aqui e a gente vai tirando essa dúvida. Vamos ver aqui. Obrigado. Então já está, de nada. Já está aqui, a página já está compartilhada, vocês já devem estar vindo, né? O pessoal que assiste pelo celular tem um certo problema, uma certa limitação pelo tamanho da tela, mas vocês são jovens, né? A visão está muito boa ainda, né? Então vamos entrar aqui, ó. Página da disciplina. Eu vou entrar aqui, normalmente eu entro na página da A1A, eu vou entrar na A1B hoje, tá? É a mesma coisa, tá? O conteúdo é o mesmo. Vamos entrar na página da A1B aqui. Então nós vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui primeira semana, já passou, segunda, terceira, quarta semana, né? Quarta semana. Questionário, acho que foi isso que o Walter perguntou, né? Relatório, não, questionário, né? O aluno, questionário, clique aqui. Tá aqui, ó. Clique aqui. Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui. Vamos clicar aqui. Vamos ver, né? Vai abrir a página, né? Então, vamos ver aqui quantas pessoas... Ah, sim, tem esse questionário. Sim, verdade. Veja bem. Esse questionário eu coloquei para vocês, são 4 perguntas que eu coloquei aí, para vocês, né, refletirem sobre essas questões, que são questões de múltipla escolha. Eu coloquei assim, o aluno deverá ler as questões com atenção e responder, não é preciso entregar agora. Naquele momento, né, que foi da semana do dia 24 a 28 de agosto. O relatório do filme, fazer relatório do filme, a videoaula do dia 27, beleza. Vamos voltar já nisso que o Walter perguntou aí. Quinta semana, métodos e sistemas de irrigação. Sistema de irrigação, clique aqui, videoaula produzida pelo Instituto Federal Norte de Minas, Campus Diamantina. Vocês devem ter visto esse filme, provavelmente, né? Métodos e sistemas de irrigação, a continuação aqui, né? Sobre um vídeo também, sobre o assunto. Aí, Walter, é o seguinte, Walter e todos, né, que estão online aí. O questionário que eu coloquei aqui na quarta semana, esse questionário da quarta semana, vejam bem, presta atenção sobre isso. Esse questionário que está aqui, ó, quarta semana, clique aqui. Naquele momento, não havia necessidade de vocês entregarem o questionário respondido. Era só para vocês lerem o questionário, né? E poderem refletir sobre aquelas questões que estavam lá postas. Eram 4 questões, somente. Agora, na sexta semana, que é essa semana que nós estamos passando agora, do dia 7 de setembro ao dia 11 de setembro, nós temos esse questionário que está aqui embaixo. Olha só, questionário avaliativo, acesse aqui. Agora sim. Agora vocês vão precisar responder o questionário e enviar para mim, tá? Então, para o Walter e para todos que tiverem dúvida aí, vocês têm aqui, ó. O aluno deverá responder o questionário avaliativo, vale 6 pontos, e enviar em PDF, tá? Que está programado lá para aceitar só em PDF. Enviar em PDF para o professor até o dia 19 de setembro. Então, hoje é 10, vocês têm 9 dias para fazer e enviar, né? Então, o que tem nesse questionário? Vamos clicar aqui, ó. Eu coloquei o questionário em Word, tá? Vamos clicar aqui, ele vai abrir. O questionário está aqui, ó, em Word, ó. Questionário de irrigação avaliativo, sexta semana, está aqui, ó. Eu clico aqui, ó. Eu vou clicar no questionário, ele vai fazer o download. Aí eu venho aqui e vou abrir o questionário. Vamos lá, né? Vamos ver aqui a velocidade do computador, como é que está. Eu venho aqui mostrar na pasta. Vamos ver aqui.
Questionário de irrigação. Vamos ver aqui como está esse questionário, né? Vamos ver aqui como é que está. Esperar o Word abrir. Eu coloquei o Word em Word de propósito, tá certo? Tá aqui, vocês vão habilitar edição, clicou aqui em cima. Então, vocês não tem como fazer nada. Né? Pronto, habilitou para edição. Então, tá aqui, ó, questionário avaliativo de irrigação entrega até 19 de setembro de 2020. Se vocês olharem lá atrás, na quarta semana, essas primeiras 4 questões que estão aqui são exatamente as 4 questões que estavam naquele questionário anterior lá, que não era para enviar. Tá? Então, essas 4 questões que estão aqui eram questões daquele questionário anterior que não era para enviar, mas algumas questões que eu complementei aqui. Ó. Então, por exemplo, nós temos aqui a questão número 4, ainda estava, aí da questão 5 em diante, não está no questionário da quarta semana. Então, questão 5, questão 6, questão 7. São 3 questões que eu adicionei. Eu acrescentei, tá? Então, tem são 7 questões no final das contas, né? Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, eu abri o questionário aqui em Word, né? Aí eu vou ler aqui, questão número 1. Aí eu vou ler. À medida que a população, o consumo, a produção industrial e as cidades crescem, eu leio a questão. Aí vamos dizer que eu acho que a alternativa está correta, é a alternativa B. Aí eu venho aqui e marco, né? Por exemplo, letra B, coloco em vermelho, por exemplo. Vermelho. Né? Ou então eu faço o seguinte, venho aqui no B e coloco um X na frente do B. Coloco um X aqui, né? Com X. Coloco um X. Ô, Claudionor, Sim. a gente não pode grifar a palavra toda de uma vez, não, que tá certa? Pode também. Você pode fazer assim, ó. Por exemplo, vamos dizer que a letra B que você acha que está certa. Você vem aqui, clica e coloca aqui, sublinhado. Sublinhou. Beleza, marcou aí, né? Então eu vou entender... Ô, professor, e quem tá fazendo pelo celular? Quem está fazendo pelo celular vai ter que arrumar uma forma de marcar a questão a alternativa que vocês acham que é a correta. Vocês podem fazer o quê? Não pode, tipo assim, pegar a imagem, editar, fazendo um X e depois te mandar a foto? Se Tipo, for pelo print? computador, sim. Porque eu não vou aceitar nada que não seja pelo computador, tá? Assim, Mas eu não tenho um computador, professor. Porque eu não estou aceitando. Você está mandando de que forma que você está mandando as atividades avaliativas? Pelo celular. Então, mas você manda para onde para mim? Pro Moodle? Eu tenho feito isso com os outros professores. Não, beleza. Você manda pelo Moodle, entendeu? Porque tem gente que está mandando pelo e-mail. Está mandando para mim pelo e-mail, pelo Zap. Não, aí eu não estou aceitando, não, tá? Mas Entendi. mandando pelo Moodle, você pode mandar, sem problemas. Você não tem problema, não. Aí você faz o quê? Você faz da forma que você achar melhor aí, que você já está fazendo com outros professores. Você marca a alternativa lá que você quer, envia pelo Moodle para mim até o dia 19, tá tudo certo. Sem problemas. Sem problema, Beleza. não. Tá? Aí tem questão aberta, professor? Não, é só questão de múltipla escolha. Ó. Por enquanto, não. Vai ter questão aberta para frente, mas por enquanto, não. Em outras oportunidades, né? Então, por enquanto, eu vou deixar de múltipla escolha, né? 7 questões. Essas 7 questões valem 6 pontos, tá? Então, vamos caprichar aí, que elas valem 6 pontos, né? E aí vocês podem, né? Se não acharem a resposta, vocês vão pesquisando, né? Pesquisa na internet, tudo, e vocês vão encontrar a resposta dessas questões aí. Vocês vão ter condição de responder sim, né? Em função do que a gente já comentou, já falou nas aulas, e em função também da pesquisa que vocês venham a fazer posteriormente. Então, esse aqui é o questionário que vocês vão enviar. Deixa eu fechar ele aqui. Não vou salvar as alterações, né? Deixa eu deletar isso aqui. Peraí. Vou deletar esse arquivo, porque eu não preciso dele. Não, peraí. Eu não preciso. Estou deletando que não tem nada a ver, peraí. Isso. Então, beleza. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, já tem um aluno que enviou, né? São 39 alunos da turma A1B. Um aluno já enviou, né?
Um aluno já enviou. Então, vocês têm ainda 9 dias e 10 horas para poder enviar. 9 dias e 10 horas. O prazo encerra sábado, dia 19 de setembro, às 23h59. Certo? Bom, então, esse aí é a atividade avaliativa dessa semana, né? Eu estou procurando seguir a programação do que tá no PPT, das semanas avaliativas, eu estou procurando seguir à risca, né? Para não atrasar, isso às vezes acumula, pode acumular uma atividade avaliativa. Às vezes uma semana tem uma atividade avaliativa, na semana seguinte tem outra atividade avaliativa. Então eu estou evitando isso, né? Pelo menos saltando, dá numa semana uma atividade avaliativa, salta uma, dá na outra, né? Para poder facilitar um pouco. Então, esse é o questionário da sexta semana, dessa semana que nós estamos agora, tá? Basicamente isso aí. Bom, aí, mais alguma dúvida sobre essa questão da avaliação da atividade? Bom, se não tem dúvida, eu recomendo que vocês, quem perdeu alguma coisa, volta atrás aqui, ó. Volta aqui na quinta semana, né? Volta na quarta. Então, o material está tudo aí para vocês disponível nas semanas, ó, para vocês reverem, né? Verem ou reverem os conteúdos, né, que já estão disponibilizados para vocês aí, leiam as informações que estão. Sim? Aqui, para quem está sem telefone, quer dizer, para sem telefone não, sem computador, pode fazer numa folha, por exemplo, copia a resposta certa, coloca a numeração da pergunta, faz o PDF e envia. Isso, mandando pelo Moodle, não tem problema não, tá? Ah, então pode ser numa folha, então, né? Folha de caderno não, folha 4, folha Pode Chamex, ser. né? Beleza, obrigado. Quem está com celular é porque não tem computador, não é verdade? Então, quem não tem computador vai ter que fazer dessa forma aí. Faz um papel A4, né? Fala A4 que é o formato padrão. Faz um papel Chamex, faz lá as questões, né? E responde a questão, marca o X lá na questão que você achar mais adequado, digitaliza pelo celular, fotografa, manda pelo Moodle para mim. Mas aí dentro desse prazo, tá? Do prazo aí até o dia 19, né? Desse mês. Não tem problema não. Bom, então, gente, nós vamos, na aula de hoje, como eu disse, né? Abordar esse assunto aqui, ó. Aqui, ó. Irrigação e aspectos hidrológicos. Aula da semana. Então, eu separei essa aula justamente porque, como eu disse, nós precisamos abordar alguns aspectos hidrológicos para vocês, né? Para facilitar o entendimento de outros assuntos que virão depois, mais aplicados, né? Diretamente à irrigação. Então, nós vamos entrar aqui, nesse arquivo que está em PDF, né? Ele está em PDF. Tem alguém assistindo a aula com celular que está sem carregador? Eu acho que também não tem tanto problema, não, porque a aula é curta, né? Às vezes alguém está com o celular assistindo aí a aula e a bateria deve dar até 2h30, né? Deve dar, sim. Bom, vamos lá. Então, irrigação, aspectos hidrológicos, né? Nós vamos falar um pouquinho, né? Sobre precipitação, escoamento superficial, infiltração, evaporação e transpiração, que são extremamente importantes para a irrigação, né? É um assunto aí que precisa ser abordado com muita profundidade, porque nós temos lá na frente, né? Lá no final do curso, nós temos os projetos de irrigação. Então, os projetos de irrigação, um dos dados que você precisa colocar no projeto são os dados de evaporação e transpiração, ou seja, da evapotranspiração, né? Para você saber, né, quanto de reposição de água que você tem que pôr para a planta. Então, se você precisa, aliás, se você vai irrigar, você tem que repor para a planta o que ela perdeu por evapotranspiração.
Então, nós precisamos saber como medir essa evapotranspiração, né? Como estimar ou como medir, né, se for o caso. E por quê? Por que disso, né? Isso, então, nós vamos abordar dentro desse assunto, né, de tópicos de hidrologia. E, mais adiante, nós vamos falar de novo de evapotranspiração, que é um assunto extremamente importante para a irrigação, já com os métodos de estimativa de evapotranspiração. Por exemplo, eu falo assim, que a cultura evapotranspirou 6 milímetros. A evapotranspiração da cultura foi 6 milímetros por dia, né? Então, o que significa isso em termos de reposição de água? Quanto que eu vou ter que repor de água para a planta? Certo? Então, esses 6 milímetros vão me dar condição de calcular a lâmina de reposição, a lâmina de irrigação, né? Então, é muito importante esse assunto aí. Manipulação de dados, medições de vazão, nem tanto, né? Assim, tem uma aplicação, mas não é tão direcionada, não é tão, assim, de importância tão extrema para a irrigação, da forma que é evaporação e transpiração, né? E infiltração também, né? Infiltração também é importante. Precipitação. Então, vamos falar. Bom, a hidrologia, gente, é uma ciência que dá suporte também para a irrigação. E, resumindo, né, se a gente pegar aqui a etimologia da palavra, hidro é água, logia é estudo, né? Então, estudo da água. Seria um conceito mais simplório, né, mais simples da palavra hidrologia, estudo da água. Se você quiser falar que hidrologia é o estudo da água, tá certo. Tá certo. Ao pé da letra é isso mesmo, né? Agora, de uma forma mais ampliada um pouquinho o conceito, ele fala o seguinte, que a hidrologia é a ciência que trata do estudo da água na natureza. É parte da geografia física e abrange, em especial, propriedades, fenômenos e distribuição da água na atmosfera, na superfície da Terra e no subsolo. Então, veja bem, nós temos o seguinte, nós vamos estudar, na hidrologia, a água em todos os seus caminhos. Todos os caminhos que a água faz na biosfera, que é onde existe vida, aqui na Terra, todos os caminhos que a água percorrer, nós vamos estudar. Ou seja, nós vamos estudar a água na atmosfera, né, quando a água está na atmosfera. Por exemplo, estudo das chuvas, né? Estudo da água na atmosfera. A água na superfície da Terra. Exemplo, a água num rio, a água num lago, a água numa lagoa, né? No ribeirão. É o estudo da água na superfície da Terra. E também o estudo da água no subsolo. Então, no subsolo, o que vem a ser? São as águas subterrâneas, certo? Hoje, existe muita irrigação utilizando água de poço artesiano, né? No Nordeste, por exemplo, tem muitas áreas que utilizam irrigação a partir de água de poço artesiano. No Sudeste também, né? No Brasil, de uma forma geral, mas no Nordeste tem um uso assim, mais ampliado em função da escassez de água superficial que nós temos lá. A água superficial é escassa, né? Então não tem rios de grande porte, grandes vazões, né, de águas superficiais, você tem normalmente um poço artesiano. Isso quando a água tem qualidade, né? Às vezes a água é salobra, às vezes a água é salina, né? A água tem uma salinidade muito alta, então fica restrito o uso na irrigação, né? Se você usar uma água salina na irrigação, uma água muito salobra, você compromete a sua cultura, né? Então, nós, na hidrologia, que é uma ciência que dá suporte para a irrigação, ela estuda a água, seja na atmosfera, seja na superfície da Terra, seja no subsolo. Tá certo? Então, nós vamos estudar a água em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. Nós temos algumas aplicações da hidrologia. Aplicações. Deixa eu voltar aqui, que ele está avançando aqui, né? Ele deveria voltar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aplicações da hidrologia, né? O interessante, antes da gente seguir, é ter essa visão, né, gente? É ter essa visão da importância de se conhecer esses aspectos de hidrologia, tá? Esses aspectos hidrológicos para a irrigação. Por que eu estou abordando hidrologia dentro do curso de irrigação? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver você ter esses conhecimentos básicos, né? É claro que a gente não vai aprofundar aqui na hidrologia, nós vamos falar de conhecimentos básicos. Você precisa conhecer
ter esses conhecimentos, melhor dizendo, você precisa ter esses conhecimentos para poder aplicar na irrigação, né, de uma forma mais efetiva, né? Bom, então, aplicações de hidrologia. Planejamento e gerenciamento de bacia hidrográfica. Nós vamos falar rapidamente sobre bacia hidrográfica, não é o foco aqui a gente ficar falando de bacia hidrográfica, estudando a bacia com detalhes, né? O foco nosso não é isso. Então, bacia hidrográfica vamos dizer, deixa eu ver se eu encontro aqui o desenho, depois eu volto aqui atrás. Ver se eu tenho o desenho aqui. Acho que eu apaguei o desenho. Deixa eu ver. Não, o desenho eu acho que eu tirei, né? Eu tirei o desenho, não tem problema. Vamos ver aqui. Ó, a representação desse ciclo aqui, que é o ciclo da água, ou ciclo hidrológico, né? Que você já deve ter visto lá em outras disciplinas, é a representação do ciclo hidrológico, né? Então, dá para a gente entender bem a questão da água, né? Dentro da biosfera, né? Essa biosfera é toda essa área que tem vida, né? Toda a área que tem vida dentro da atmosfera. Vem passear no meu corpo. Tem alguém com o microfone aberto aí, ó. Veja bem, nós temos aqui, vamos falar do ciclo da água, né? Então, nós temos aqui o seguinte, como é um ciclo, eu posso começar a explicar de qualquer ponto, tá? Então, por exemplo, vamos falar aqui das nuvens primeiro. Nós temos as nuvens, né, que são gotículas que estão em suspensão, né, com gotículas de água em suspensão, que com algumas condições satisfeitas, essas gotículas, elas vão se unindo, né, as gotículas se unem, né, umas às outras, adquirem peso e tamanho suficiente e rompem a resistência do ar e as correntes ascendentes de ar, ela vai romper tudo isso e vai cair em forma de gota. Ou seja, nós teremos as chuvas, né? Então, nós temos aqui as precipitações. No caso das regiões equatoriais e tropicais, a precipitação importante e mais que a gente tem que falar realmente são as chuvas. Se você falar, por exemplo, de um país de clima temperado, né? Canadá, países norte da Europa, eles têm também a neve, né? Então, a neve também é uma precipitação. Então, se você quiser falar de uma forma mais genérica, você fala precipitação. Se você quiser ser mais específico, você fala chuvas, né? No caso nosso aqui, Brasil, por exemplo. Então, dentro das precipitações, no caso nosso, as chuvas, ocorrem, então, essas chuvas, essa água cai no solo, e acontece o chamado escoamento. Nós temos o escoamento superficial, que são as chamadas enxurradas, né? E nós vamos ter também o escoamento subterrâneo e subsuperficial. Não vem o caso falar deles agora. Mas nós vamos ter aqui, então, o escoamento superficial agora. Então, vai ter as enxurradas lá, né? Choveu, então a água cai no solo, parte dessa água vai escoar, em forma de enxurrada. Essas águas que estão escoando, elas vão aqui abastecer os rios, né? Os rios, os lagos. Então, tá aqui, ó. Abastecer esses rios e esses lagos aí. Parte dessa água que está vindo aqui vai infiltrar no solo. Ela infiltra no solo. Tá? Então, nós vamos ter escoamento e infiltração, né? Parte da água escoa, parte da água infiltra. Certo? Então, o ideal para a gente é que a maior parte da água infiltre e não escoe, né? Escoe menos. Por quê? Essa água que está escoando, normalmente é uma água que vai causar erosão, né? As enxurradas causam erosão. Então, não é interessante para nós. Porque nós sabemos que o nosso solo é riqueza para nós, né? Devemos preservar esse solo para poder fazer os cultivos, né? Os cultivos, de uma forma geral, nós precisamos preservar o solo. Bom, então a infiltração, essa água que infiltrou no solo vai abastecer os chamados aquíferos subterrâneos, que podem ser freáticos ou artesianos, formando o aquífero freático e o aquífero artesiano. Certo?
O aquífero freático é onde nós temos as cisternas ou cacimbas, né? E o aquífero artesiano é onde existem os poços artesianos. Os poços artesianos aí usados largamente em irrigação e em abastecimento de água pública, água da cidade. Então, essa água infiltra, formou aqui os aquíferos, parte da água que caiu no solo, ela vai evaporar e vai voltar a formar nuvens. Parte da água que caiu no solo vai ser absorvida pelas plantas, pelas raízes, né? E vai ser transpirada pelas plantas. Vai ser transpirada pelas plantas. Aí nós temos uma parte, né, uma parcela da água que vai evaporar e uma parcela da água que vai transpirar. Então, eu vou ter a evaporação mais transpiração. Então, a evaporação nós chamamos que é a passagem da água do meio. A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, do meio abiótico, a evaporação. Passagem da água do estado líquido para o estado gasoso no meio abiótico, onde não tem vida, né? Ou seja, né? Nos lagos, no solo, né? Meio sem vida. Então, essa água vai evaporar para a atmosfera. Agora, quando a água é perdida por transpiração, é do meio biótico. Passagem da água do estado líquido para o estado gasoso no meio biótico. Biótico. Ou seja, tem vida, né? As plantas, por exemplo. Então, quando as plantas estão perdendo água para a atmosfera, pelos estômagos, nós chamamos isso de transpiração e não de evaporação, tá? Então, tem diferença dos dois termos aí. Agora, o que importa para mim na irrigação é saber quanto que evaporou e quanto que transpirou. Preciso saber as duas. Eu preciso somar quanto que evaporou e quanto que transpirou. A chamada evapotranspiração. Vocês vão ouvir esse termo demais aí. Chamada evapotranspiração, certo? A evapotranspiração você vai ter que conhecer de qualquer jeito, senão você não consegue fazer cálculos de irrigação lá na frente, seja para o projeto, seja para manejo de irrigação, você não consegue fazer isso não. Aí a água volta para a atmosfera, volta para formar as nuvens. E aí fechou o ciclo hidrológico. Então, a hidrologia, né? A hidrologia, ela estuda a água dentro do ciclo hidrológico. O caminhamento da água pelo ciclo hidrológico, o ciclo da água, né? Resumidamente é isso. A hidrologia, ela estuda a água circulando pela atmosfera. Tá? Resumidamente é isso. Eu avancei aqui nesses slides para mostrar o ciclo hidrológico, eu achei interessante falar um pouco antes, né? Bom, se tiverem alguma pergunta, alguma contribuição, podem falar aí, tá, gente? Pode abrir o microfone e falar, uma boa, tá? Aplicações da hidrologia, como eu estava falando no início, planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica, né? Nós não vamos falar de bacia hidrográfica aqui, mas a bacia hidrográfica é onde estão inseridos as cidades, onde estão inseridas as áreas de cultivo, as áreas de preservação ambiental, é tudo isso, né? Onde estão as cidades. Eu não achei aqui uma ilustração da bacia hidrográfica, deixa eu me procurar aqui rapidamente, deixa eu pegar no Google aqui rapidamente, pedir licença para vocês. Eu vou pegar no Google aqui uma ilustração de uma bacia hidrográfica, só para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Para quem nunca ouviu esse termo, né? Para quem nunca ouviu esse termo, nunca viu isso, vamos pegar aqui, ó, bacia hidrográfica. Só para vocês terem uma visão, né? Do que se trata a bacia hidrográfica. Então, vamos ver aqui, né? Olha só. Essa ilustração aqui é bem interessante. Ó. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma aqui bem tranquila para a gente poder ver. A internet está um pouquinho lenta, mas tudo bem, ainda vai dar para abrir uma... Vamos abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Qual
que eu abro aqui? Vamos ver aqui. Bom, vamos abrir essa aqui mesmo, né? Está sem vegetação, mas eu acho que dá para explicar bem, né? Vamos abrir aqui essa figura. Vamos ver se ela vai abrir aqui. Bacias hidrográficas, né? Vamos ver aqui. Então, gente, deixa eu aumentar o zoom aqui. Deixa eu aumentar o zoom. O que vem a ser, então, uma bacia hidrográfica? Né? A internet está... Ou acho que é o computador que está lento, não é a internet, né? Vamos ver aqui. O zoom, agora que ele está aumentando, deixa eu diminuir aqui, porque aumentou demais, né? Professor, Sim. as bacias hidrográficas é formada por nascentes, então? Isso, exatamente. Olha só que agora dá para entender melhor, ó. Olha só. Nós temos aqui essa linha pontilhada. Tá dando para vocês verem essa figura aí, a foto, gente? Essa situação. Tá tranquila aí essa ilustração? Tá dando para ver? Ou tá muito pequeno? Bom, ninguém falou nada, eu suponho que tá bom, né? Então vamos lá. Veja bem, o que vem a ser a bacia hidrográfica, então? Nós temos aqui uma área, né? Essa área, essa linha pontilhada aqui, ó, essa linha pontilhada de branco aqui, nós chamamos de divisor de águas, tá? Divisor de águas. Divisor de águas. São os pontos mais altos da bacia, né? Unidos. Todos eles estão unidos. Tá? Dentro dessa bacia, o divisor de águas é o limitante. Ele limita a bacia hidrográfica. Tá certo? Dentro da bacia, nós vamos ter aqui essas linhas aqui, ó, em azul, nós chamamos de tributários ou afluentes. Você deve ter visto isso aí em geografia, né? Afluente, né? Afluente do Rio Doce, é o rio Suaçuí Grande, por exemplo, né? Afluente do Rio Amazonas, afluente do Rio São Francisco. Então, tem os afluentes. Então, os afluentes são contribuintes, eles vão contribuir com a água para o curso d'água principal, que normalmente dá o nome à bacia. No nosso caso, bacia do Rio Doce. O rio principal é o Rio Doce. E nós temos os afluentes do Rio Doce que vão contribuir com água para o Rio Doce. O rio de porte maior é o Rio Doce, né? Então, essas linhas em azul aqui, elas vão drenar a água das cabeceiras, das nascentes, como... Quem perguntou mesmo sobre as nascentes foi o... Eu não vi aqui na hora. Deixa eu ver se tem uma coisa no chat aqui. Vamos ver aqui. Não, tem nada não, né? Bom. Não tem nada por enquanto, né? No chat. Vamos seguindo. Então, a bacia, ela tem os afluentes, o rio principal. Os afluentes vão contribuindo com a água para o rio principal, e esse rio principal, ele vai drenando essa água até o chamado exutório com X, tá? Exutório, ou seção de controle, ou foz do rio, né? Então, nós temos a foz do rio, ou exutório do rio, ou a seção de controle do rio. É onde esse rio vai desaguar. O Rio Doce, por exemplo, o exutório do Rio Doce fica no Oceano Atlântico, no Espírito Santo, né? Ele deságua lá no Espírito Santo. Então, gente, a bacia hidrográfica é isso. É uma área delimitada pelo divisor de águas, contendo tributários ou afluentes, um curso d'água principal que vai drenar a água até o seu exutório. É isso. Isso que é a bacia hidrográfica. Uma definição bem simples, né? Bem tranquila de bacia hidrográfica. Tá certo? Então, isso aí é uma pequena ilustração de uma bacia hidrográfica. Vamos sair daqui agora e vamos voltar lá para o slide, né?
Então, aplicação. Então, nós vamos o quê? Os conhecimentos hidrológicos permitem gerenciar essa bacia, conhecer melhor essa bacia, por exemplo, saber qual é a vazão de água do rio, né? É importante saber, né, gente? Você precisa saber qual é a vazão do seu rio, né? Do rio que você está tirando água para irrigar. É interessante ter esses conhecimentos. Quando a gente faz a solicitação para utilizar a água do rio, para irrigação, por exemplo, você tem que fazer esses estudos de vazão, né? Saber a vazão do curso d'água ao longo do ano, que vai variar, né? Vai ter o período das cheias, o período da seca. Por exemplo, no período que nós estamos vivendo agora, que é setembro, né? Nós estamos no auge da seca, né? Nós estamos no auge da seca. Então, a vazão do curso d'água é pequena, uma vazão baixa. Quando chegar lá para janeiro, por exemplo, espera-se, né? Espera-se que chegando em janeiro você tenha uma vazão maior, bem maior, do curso d'água. E aí você tem uma disponibilidade maior de água para você poder utilizar para irrigação, para abastecimento das cidades, etc. Né? Então, eu tenho que, com conhecimentos hidrológicos, vai me possibilitar planejar e gerenciar a bacia hidrográfica. Tá? Tem também a questão da chamada hidrologia urbana, que não vem o caso aqui agora. A gente falar da hidrologia urbana, né? Seria mais para o curso de hidrologia mesmo. Uma outra aplicação da hidrologia na energia, a geração de energia, né? Nós temos aí 92%, hoje um pouco menos, né? Porque a energia eólica está aumentando muito no Brasil. A geração de energia eólica, energia a partir do vento, né? Está aumentando muito. Mas em torno de 90%, mais ou menos, da energia elétrica brasileira, ela vem de hidroelétricas, né? Ou seja, usinas que usam água. A matriz é hidráulica, né? Ou hídrica. Usa água para gerar energia. São as hidrelétricas. Então, nós precisamos conhecer, né? Nós precisamos ter esses conhecimentos hidrológicos para poder utilizar a água como fonte de geração de energia elétrica. É uma outra aplicação dos conhecimentos hidrológicos. Uso do solo rural, né? Então, nós precisamos conhecer, né? Por exemplo, o solo rural. Eu posso ter, por exemplo, uma área que está é uma área assim, descoberta, né? Uma área sem vegetação. Vem uma chuva, essa chuva vai levar esse solo embora pelas enxurradas, né? Pelo escoamento superficial. Essa água vai levando esse solo, e esse solo vai cair dentro dos cursos, do leito dos rios. Vai cair dentro do leito dos rios. Então, esse solo que foi levado junto com a água para dentro do rio vai causar o chamado assoreamento, né? Assoreamento do rio. O rio vai ficar mais raso. Por quê? Caiu o solo dentro do rio. Então, foi diminuindo a profundidade do rio. Então, isso é importante para a gente, no caso do uso do solo rural, porque você vai diminuir a fertilidade do seu solo. A água que caiu ali escoou, né? Escoou, gerando as enxurradas, no caso, ela está levando a riqueza embora, ou seja, o solo embora. E aí você vai ter o quê? Dificuldade de cultivo, né? Dificuldade de utilização do solo e dificuldade de cultivo. Seja pelo aspecto físico, né? Seja pelo aspecto químico, no caso da fertilidade do solo. Bom, abastecimento de água também, né? Os conhecimentos hidrológicos são diretamente relacionados ao abastecimento de água. Você precisa conhecer, como eu disse, né, as vazões de um curso d'água para saber se aquela vazão ali vai dar conta de atender a demanda de água da população ao longo de todo o ano. Você precisa garantir que nos 365 dias do ano você vai ter água na sua residência, né? No caso, a Copasa, em Minas, né, principalmente Copasa, ou então os SAAIs, né, vão ter que garantir que eles vão dar conta da demanda de água ao longo do ano. Você vai conseguir dar conta dessa demanda de água. Então, o abastecimento de água, ele é extremamente importante, né? Os conhecimentos hidrológicos são extremamente importantes para o abastecimento de água. Irrigação, né, que é a nossa área, né? Então, ele fala assim, a produção agrícola nas regiões áridas e semiáridas depende essencialmente da disponibilidade de água, né?
Como eu disse, no Nordeste brasileiro, que é uma região semiárida, você tem muito poucas fontes de água superficiais. Então, eles usam muito os poços artesianos, né, para irrigar. No Sul, por exemplo, nós temos culturas como o arroz, né, que utilizam grande quantidade de água, porque nós vimos, algumas aulas passadas, que a irrigação que o arroz utiliza é a irrigação, vamos ver se vocês lembram. O método de irrigação, qual mesmo? Qual método de irrigação utilizado no arroz? O método e o sistema? Alguém lembra? Qual o método? Inundação. Inundação é o método ou é o sistema? É Inundação o método, não é não? é o sistema, né? O método é irrigação por superfície, não é isso? Método irrigação por superfície. Sistema irrigação por inundação, não é isso? Exatamente isso. Então, no Sul, né, nós estamos vendo aí, hoje, né, está acontecendo hoje, aí, se você abrir aí a internet, um jornal, tudo, você vê que está acontecendo aí o quê? O Brasil está tendo que reduzir para zero o imposto de importação do arroz, para poder importar arroz, porque está faltando, né? E o preço disparou, né? O preço do arroz está altíssimo, está muito alto, né? Está aí 26, 25 reais um pacote de arroz, né? Então, hoje, o preço do arroz disparou, né? Tem alguns motivos, não vou entrar em detalhes aqui, depois vocês procurem, quem tiver curiosidade, procura pesquisar aí o porquê que o arroz está com esse preço, dá uma olhadinha. Mas o que acontece? O arroz, ele é lá no Sul, né, que é a principal área produtora de arroz, não é a única no Brasil, mas é a principal, né? Em termos quantitativos, é a principal. Eles utilizam a irrigação por inundação, né? Nós estamos esse sistema aí, sistema de inundação. E lá nós vimos, né, em alguns slides passados, em aulas passadas, que a eficiência, né, do sistema de irrigação por inundação, por exemplo, é muito baixa, né? O método de irrigação por superfície, ele dá mais ou menos uma eficiência de aplicação de água em torno de 50% somente, né? Somente 50%. Então, para cada 100 litros de água que eu utilizo, 50 vão se perder, né? 50 litros vão se perder. Não tem como eu aumentar mais essa eficiência de aplicação de água. Ela é em torno de 50% e pronto. Então, você vai ter que trabalhar com esses 50%. Então, a perda de água é muito grande, né? Você já sabe disso, que a perda é grande. Ele fala aqui, o aumento da produtividade passa pelo aumento da irrigação em grande parte do país. É o que nós vimos, né? A produtividade agrícola, ela passa essencialmente por uma melhoria das condições de irrigação, né? Quando você faz algo, né, no seu sistema de irrigação para aumentar a eficiência, aumentar a uniformidade, né, diminuir as perdas, você tá fazendo algo em benefício do próprio país, né? Você está economizando um insumo extremamente importante, que é a água, né? O insumo mais importante, talvez, né? Bem que o que é mais ou menos importante é meio relativo, mas a água, ela é extremamente importante, principalmente se for uma água via irrigação, porque você está investindo em tecnologia para poder cultivar, né? Então, esse aumento da irrigação, aumento de áreas irrigadas, né, faz com que eu tenha também um aumento de produtividade. Nós vimos em algumas aulas passadas também que a irrigação, né, ela faz com que você tenha um aumento de produtividade muito grande, né? Assim, valores altíssimos de aumento de produtividade, percentagens altíssimas de aumento de produtividade. Eu não me lembro de cor aqui, falou lá do feijão, falou do arroz, falou de outras culturas, né? Do algodão, que você irrigando, você aumenta muito a sua produtividade. Toda cultura, quando você irriga, ela aumenta a produtividade. Umas mais, outras menos. Tá?
Bom, navegação também, né? Nós temos aí as chamadas hidrovias. As hidrovias são vias, são vias aquáticas, né? Você está utilizando a água como uma fonte de transporte. No Brasil, isso é muito pouco explorado, né? Muito pouco explorado. Tem países aí que utilizam demais a hidrovia. No Brasil, ainda é muito pouco explorado. Utiliza a hidrovia, por exemplo, para poder transportar insumos, transportar produtos, né? Produtos agrícolas e outras coisas mais. E aí? Nós temos a questão da qualidade da água e o meio ambiente também, né? Aplicações de conhecimentos de hidrologia na qualidade da água e meio ambiente. Resumidamente, né, a qualidade da água tem a ver também com esses aspectos hidrológicos, né? Eu posso ter, por exemplo, uma água de qualidade inferior, né? Ou uma água de qualidade superior em função do que está acontecendo na própria bacia hidrográfica. Às vezes você tem uma bacia hidrográfica que se caracteriza por lançamento de esgoto, né? Tem muitas bacias no Brasil que tem lançamento de esgoto, né? Lançamento de esgoto nos rios. A maioria, né? A maioria das bacias brasileiras, né? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. A maior parte das bacias brasileiras não tem tratamento de esgoto. Então, o que acontece? As pessoas jogam... Professor, Sim. Pois não. aqueles córregos que tem na cidade da gente, aquilo lá aqueles córregos que tem na cidade da gente, sabe? Isso lá é só esgoto ou é tipo um rio que sai de um rio e eles jogam esgoto naquela água limpa? Você fala aqui em São João? Porque tem os córregos, sabe? Aqui em Aí São João? Aham. Isso lá Em é só São João. água Normalmente, esses limpa. córregos que você pode ter o quê? Você pode ter as duas coisas ali. Você pode ter uma nascente que está lançando água naquele ribeirão ali, ou naquele córrego, né? Vamos falar assim. E junto a essa água está vindo água chamadas águas servidas, os esgotos, né? Então, eu posso ter, sim, alguma nascente que está aflorando ali, mas a maior parte da água que está escoando ali é esgoto. A maior parte. Se você pegar ali uma amostra daquela água e analisar, você vai ver que a quantidade de matéria orgânica presente ali é altíssima. Então, é esgoto a céu aberto na prática. Tanto que, por exemplo, quando você passa nesses locais, principalmente no final da tarde, início da noite, você vai sentir aquele mau cheiro, né? Dá aquele mau cheiro exatamente está comprovando para você que ali tem lançamento de esgoto. Grande lançamento, tá? Então, o que acontece? Resumindo, né, a resposta. Eu posso ter, sim, alguma nascente que está contribuindo com a água para aquele ribeirão, para aquele córrego, né? Melhor dizendo. Mas a maior parte da água que está vindo ali, que está escoando ali, é esgoto. É esgoto que está vindo, tá? Infelizmente, né, gente? Infelizmente é isso. E aí, bom, o ciclo hidrológico eu já expliquei para vocês, né? Eu ia falar alguma coisa aqui atrás, deixa eu ver se eu lembro aqui. Meio ambiente, tratamento de despejos, tratamento dos despejos industriais de carga pesticidas de uso agrícola. Nós podemos ter também a questão, né, que eu quero frisar aqui, é exatamente quando ele fala aqui embaixo, ó, cargas de pesticida de uso agrícola, né? Infelizmente, nós temos aí algumas áreas, algumas regiões que lançam, que existe o lançamento de carga de pesticida, né? Ou fungicida, inseticida, herbicida. Isso vem caído no curso d'água e vai poluir, né? Causar poluição grande aí nesses cursos d'água. Infelizmente, existe isso também, né? Além do curso d'água estar com problema de carga orgânica, ou seja, de esgoto, ele pode estar com problema de pesticidas, resíduos de pesticidas naquela água. Então, é mais um problema, né? Mais um problema que nós da área agrícola, né? Vocês, como técnico agrícola, né? Nós da área agrícola, né? Devemos ver isso com
com calma, com tranquilidade, também com uma força, né? Agir com força para poder tentar reduzir essas cargas de pesticidas que são lançadas. Porque muitas das vezes, o que acontece? Não existe esse pesticida é lançado aleatoriamente. Você tem lá por exemplo, o engenheiro agrônomo, ele faz lá o receituário agronômico, né? Aí tem que seguir o que está no receituário. A forma de usar direitinho, as quantidades, tudo certinho, né? Muitas das vezes as pessoas usam, né, o pesticida de uma forma aleatória, né? Sem critério nenhum. Então aplica mais do que precisa, aplica no momento inadequado, numa hora do dia inadequado, e isso tudo vai repercutir lá na fonte de água, lá no ribeirão, lá no rio que está escoando lá, né? Então, infelizmente, tem esse problema sério também. Aí ele vem para a precipitação, né? Bom, a precipitação, como nós mostramos no ciclo hidrológico, também é uma etapa, né, dentro do ciclo hidrológico, que tem tudo a ver com a área, com a irrigação, né? A precipitação, como eu disse, existem várias formas de precipitação, mas para a gente aqui, o que importa mesmo, né? Para a gente aqui do Brasil, por exemplo, são as chuvas, né? São as chuvas que vão importar. Então, deixa eu me falar um pouquinho sobre a precipitação, porque eu andei retirando alguns slides dessa apresentação, gente, porque falava de coisas muito específicas da hidrologia, eu tirei para não falar de coisas além daquilo que eu achei que seria interessante abordar com vocês. Porque, como eu disse, a hidrologia ela dá suporte para a irrigação. Eu não vou aqui dar um curso de hidrologia, eu vou dar um curso de irrigação, né? Então, a gente precisa abordar de uma forma mais superficial a questão dos aspectos hidrológicos. No caso da precipitação, o técnico agrícola, o agrônomo, o engenheiro agrícola, seja lá o que for, o engenheiro ambiental, ele precisa saber, por exemplo, como medir precipitação, né? Como medir precipitação? Para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, quando em áreas de irrigação, eu preciso ter... É interessante, né? É interessante que eu tenha um pluviômetro, que é um aparelhinho que permite que você meça a quantidade de chuva. Eu preciso ter um aparelhinho desse instalado na região, na área, né? Para eu saber quanto que choveu, né? Eu preciso saber quanto que choveu. Por quê? Eu preciso, né? Por exemplo, você tem uma cultura, você tem lá uma área que você está cultivando tomate, né? Você está cultivando tomate e está irrigando. Está irrigando esse tomate, por exemplo, por gotejamento. Tomate irrigado por gotejamento. Tá. Aí eu vou irrigar. Eu vou irrigar, né? Por gotejamento. Mas aí, quanto que eu vou aplicar de água? Quanto que eu vou jogar de água? Quanto que eu vou aplicar de água para essa cultura? Se eu aplicar uma quantidade aleatória, uma quantidade, assim, que eu não sei exatamente quanto, né? Eu não estou irrigando. É o que a gente brinca, né? A gente fala assim, eu estou fazendo uma molhação e não uma irrigação, né? Eu estou simplesmente molhando a planta, mas quando eu falo em irrigar, eu tenho que usar técnicas, né, que me permitam repor a quantidade adequada de água para a planta. Não é simplesmente, igual fala, né? Você chega no proprietário lá, como está funcionando a irrigação aí? Ah, eu estou deixando funcionar 40 minutos, depois eu desligo. Mas por que 40? Ah, porque é 40. Não, você precisa saber por que você está deixando 40 minutos o seu sistema funcionando. Eu preciso saber, né? Então, uma das informações importantes que eu tenho que ter é exatamente quanto que está precipitando, quanto que precipitou, quanto que choveu no dia anterior, por exemplo. Choveu quantos milímetros? Se você não tiver o pluviômetro, você não tem como medir, né? Então, eu preciso ter o pluviômetro, que vai me permitir medir essa precipitação e repor a quantidade de água adequada. Como que eu faço isso? De uma forma bem resumidinha, né? Por exemplo, estou irrigando tomate com gotejamento. Então, o que acontece? Eu vou ter que repor de um dia para o outro, por exemplo, vamos dizer que eu estou irrigando todos os dias, tá? Turno de rega um dia. Então, eu estou irrigando todos os dias.
de hoje, de ontem para hoje, né, eu anotei quanto que choveu. Vamos dizer que choveu 10 milímetros. Aí eu tenho que medir também quanto que evapotranspirou, que nós vamos ver mais adiante. Vamos dizer que evapotranspirou 30. Choveu 10, evapotranspirou 30. Se choveu 10 e evapotranspirou 30, eu tenho que repor 20. A diferença, né? Choveram 30 milímetros, aliás, choveram 10 milímetros, evapotranspirou 30, então saiu 30, entraram 10. Para o solo não ficar com déficit, eu tenho que repor 20, não é isso? Então eu preciso saber essas medições, esses valores. Eu preciso quantificar, saber quanto que foi que se perdeu, ou quanto que foi aplicado por precipitação, por chuva. Eu preciso saber disso aí. Tá? Então, a precipitação, volto a dizer, nós vamos falar mais adiante, com mais propriedade sobre a precipitação, que é muito importante. Como medir isso aí, né? Como medir essa precipitação? Isso é importantíssimo saber, né? Escoamento superficial já é algo assim, mais difícil de você quantificar, né? É difícil você quantificar o escoamento superficial, quanto que escoou, quanto que foi embora por enxurrada, né? Que é a parte, né, que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra, não é isso que está falando aqui, ó? Deslocamento da água na superfície da Terra. São as enxurradas. Aí ele fala assim, ó, esse estudo considera o movimento da água a partir da menor porção de chuva que, caindo sobre um solo saturado de umidade ou impermeável, escoa pela superfície, formando sucessivamente enxurradas ou torrentes, córregos, ribeirões, rios e lagos ou reservatórios de acumulação. Então, o escoamento superficial são as enxurradas que vêm pela superfície do solo. Infiltração. Infiltração, existe uma forma de você quantificar a infiltração, tá? Por exemplo, na irrigação, existe um valor importantíssimo que eu preciso conhecer, que é a chamada VIB, VIB, né? Que é a velocidade de infiltração básica, que representa a quantidade de água que vai ficar infiltrando no solo sob uma condição de quase saturação, tá? Então, eu preciso conhecer essa VIB, né? Velocidade de infiltração básica. Hoje se chama mais de taxa de infiltração estável, TIE, taxa de infiltração estável, que é a mesma coisa, né? Então, essa infiltração, existe uma técnica, né, que a gente faz normalmente em aula prática, para você medir essa infiltração, quantificar, né? Você vai encontrar esse valor. Por que eu preciso saber dessa VIB, dessa infiltração? Eu preciso saber quanto da água que eu estou aplicando no solo vai infiltrar. Não é isso? Eu preciso saber. Então, na irrigação, nós adotamos o seguinte critério, sempre, né? Sempre nós fazemos isso. A quantidade de água que está sendo aplicada pela irrigação, a quantidade de água que está sendo aplicada, ou a lâmina aplicada, melhor dizendo, né, para ser mais tecnicamente correto, a lâmina aplicada ao solo, no solo, por irrigação, ela nunca pode ser superior à velocidade de infiltração básica. Tá? Então, o que eu estou aplicando no solo não pode ser maior do que o que está infiltrando. Por quê? Se eu aplico no solo uma quantidade de água maior do que está infiltrando, o que vai acontecer? Alguém tem ideia? Eu estou aplicando ao solo uma quantidade de água maior do que a quantidade de água que está infiltrando no solo. O que vai acontecer? Alguém está online aí sabe responder? Tem alguma ideia? Não? O pessoal foi embora? Deixa eu ver aqui. Não, tem muita gente online aí. Faz a pergunta de novo, Muita gente professor. online. Bom. Tá. Por exemplo, da água que eu estou aplicando ao solo por irrigação,
a quantidade de água que eu aplico no solo por irrigação, ela nunca pode ser maior do que a quantidade de água que vai infiltrar no solo. Por quê? A quantidade de água que está sendo aplicada por irrigação não pode ser maior do que a quantidade de água que infiltra no solo. Por quê? Porque senão vai encharcar? De uma certa forma, sim, mas Que a planta vai o pegar. principal... Não, imagina só que eu estou aplicando... Vamos imaginar o seguinte, vamos dar um exemplo aqui numérico, né? Vamos dar um exemplo numérico. Vamos dizer que eu estou aplicando ao solo... eu estou aplicando ao solo 20 milímetros de água. Estou aplicando ao solo 20 milímetros de água. E está infiltrando 10. Eu estou aplicando no solo 20 por irrigação e está infiltrando 10. Aplicou 20, infiltrou 10. O que vai acontecer com os outros 10? Vai escoar. Exatamente. Então vai escoar. Se eu aplico, então, no solo uma quantidade de água ou uma lâmina de água acima da capacidade de infiltração do solo, eu vou ter o chamado escoamento superficial, que vai causar erosão no solo normalmente, né? Então eu não posso ter isso aí. Sim? Quando chove aquela chuva bem forte mesmo, sabe? Aí ela passa em cima do solo e não molha nada, só leva. Exatamente. Nós temos aí as chamadas chuvas intensas, né? As chuvas intensas são aquelas chuvas de grande intensidade, chove muito em pouco espaço de tempo, então essa água vai escoar sobre o solo, vai levar solo embora, né? Vai jogar esse solo dentro do rio, vai assorear o rio. Então, as chuvas intensas, elas são extremamente problemáticas, elas são extremamente danosas para o solo. Falando nisso, eu instalei nesse computador meu aqui, que é um computador novo, que eu comprei, um computadorzinho simples, mas bem prático. Eu instalei esse programa aqui, ó. Eu acho que está dando para vocês verem aí a tela. Esse programinha aqui chama Hydros. Eu tenho o CD de instalação dele, e aí eu instalei nele aqui o Hydros. Esse Hydros aqui, ó, olha só, vamos abrir ele aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, ó, o Hydros. Esse Hydros é um programa, é um pacote de programas, na verdade, ele tem 6 programas. É um pacote de programas lá da Universidade Federal de Viçosa, né? Que essa versão aqui que eu instalei no meu computador é que eu comprei na época, né? 2006, mais ou menos 2007, que eu comprei, assim que saiu, né, a publicação, eu comprei o material. Vem um livro com é um manual, né, de instalação, um tutorial de instalação dos programas e também vem um conteúdo teórico sobre a matéria, dá para você entender bem, né? Então, o que acontece? Esse Hydros, ele tem aqui as chuvas intensas, né? Ele tem aqui, ó, o Hydros, que é esse pacote aqui, ó. Ele tem o plúvio, o canal, o dreno, o terraço, o estradas e o hidrograma. Cada um desses aqui é um programa, tá? Se você clica aqui em plúvio, clicar no plúvio aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu não cheguei a experimentar ele ainda, aqui nesse computador. Alô, plúvio, é chuvas intensas para o Brasil, né? Então ele fala para o Brasil inteiro. Então vem aqui, ESC. Vem aqui, ó, São João Evangelista, por exemplo, localidade, São João Evangelista, vamos ver aqui. São João. Não tem como maximizar a tela não, tá, gente? Por isso que não aumentei aqui. São João, cadê? São João. São João Evangelista, tá aqui. Aí vem o quê? Vem aqui as coordenadas da cidade, ó. As coordenadas da cidade. Então aqui, São João tem 42 graus, 45 minutos, 48 segundos. Longitude oeste, né? E 18 graus, 32 minutos, 52 segundos de latitude sul. Aí, exatamente no cruzamento das duas, do meridiano e da paralela aqui, você tem a cidade. A cidade fica exatamente no centro dessa cruz aqui. Ó. Exatamente essa localização de São João, no centro dessa cruz. Aí, o que ele gera para a gente? Ele gera para a gente esses coeficientes aqui, ó.
Aqui, ó, parâmetros da equação intensidade, duração e frequência. Essa equação intensidade, duração e frequência é a chamada equação de chuva intensa. Ela gera esses parâmetros aqui, que não vem ao caso da gente aprofundar, mas eu vou falar só rapidamente. Esses parâmetros aqui, eles são utilizados numa equação, e essa equação, ela fala para a gente sobre as chuvas intensas, aquelas chuvas de grande intensidade que vão acontecer e que podem causar problema na área agrícola, principalmente, né? Ou na área civil, né? Pode causar inundação nas cidades e tudo mais, na área agrícola, na área rural, né? Melhor dizendo. Então, esses parâmetros são gerados aqui. Eu tenho aqui os parâmetros da equação. Se eu tenho os parâmetros da equação, eu tenho a equação. Aí eu clico aqui, o relatório, aí ele gera o relatório lá. Os parâmetros da equação estão aqui os parâmetros da equação, o K, o A, o B e o C, e a localização da cidade. Está aqui. Se você quiser imprimir o relatório, é só clicar aqui em imprimir, senão você fecha. Fechou, né? Aí você sai daqui. Né? Resumidamente, ele faz mais coisas, mas é só para vocês terem uma ideia, né, gente? Quem quiser depois, ou uma outra hora, mais para frente, se interessar em mexer com alguma coisa disso, né? Pode pegar comigo que eu passo o aplicativo, né? O aplicativo tem 21 megas. 21 megas, você pode pegar no pendrive e instalar no seu computador, tá? Eu passo isso aí, né? Tem um aplicativo, né? O arquivo, que é um aplicativo, para poder instalar no computador. Bom, voltando aqui, nós falamos da infiltração, né? Falamos da infiltração. Então, por exemplo, ainda dentro de infiltração, lá no projetinho de irrigação, nos cálculos lá, uma das informações que você tem que passar para o programa é o seguinte: qual é a VIB do solo? Qual é a velocidade de filtração básica do solo? Você tem que fazer o teste de campo, descobrir a VIB e lançar esse valor no programinha para poder fazer o projeto de irrigação, né? E também eu preciso saber qual é a taxa de aplicação de água do aspersor, do gotejador. Normalmente é o aspersor, né, gente? Porque o gotejador, como ele tem uma baixa intensidade, ele aplica água com baixa intensidade, com uma frequência grande, mas com baixa intensidade. Então, como ele aplica água em gotas, dá tempo do solo absorver ou infiltrar toda aquela água que está caindo em forma de gotas, né? Agora, se for um aspersor, por exemplo, que aplica uma lâmina maior, a quantidade de água no tempo ela é maior, então o solo tem que absorver essa água, a água tem que infiltrar mais rapidamente. Então, normalmente o problema maior é por aspersão, pivô central ou microaspersão, que aplicam água essa taxa de aplicação de água é grande. Então, por exemplo, vamos dizer que a minha VIB são 10 milímetros. A VIB do solo que eu fiz o teste lá deu 10 milímetros. Tá, eu lanço 10. Aí, eu só vou poder usar aspersor que aplique no máximo 10 milímetros por hora de água. Tá? Então, se eu tenho uma VIB de 10 milímetros por hora, 10 milímetros por hora de VIB, o aspersor vai poder aplicar no máximo 10 milímetros por hora. Então, se eu olhar no catálogo do aspersor, aí eu vou escolher o aspersor. Qual aspersor que eu vou comprar para irrigar aqui minha área? Aí tem um lá que aplica 15 milímetros. Aí eu não posso usar esse aspersor, né? A não ser que eu aumente o espaçamento entre os aspersores, né? Se eu aumentar o espaçamento entre os aspersores, a lâmina diminui. Se eu diminuir o espaçamento entre os aspersores, a lâmina aumenta. É isso? Mas assim, pensando simplesmente na lâmina de aplicação de água do aspersor, ela tem que ser, no máximo, igual à VIB do solo. No máximo, igual. Normalmente, a gente deixa um pouquinho, né? Ela é um pouquinho menor, né? Ou seja, o que está sendo aplicado é um pouquinho menor do que a VIB. Dá uma folguinha para o solo, né? Dá uma folguinha para o solo. Se ele pode aplicar 10, por exemplo, eu aplico 9, eu aplico 8. Dou uma folguinha de 2 milímetros para o solo. Para evitar encharcamento, evitar escoamento superficial ou enxurradas. Tá certo? Bom,
Aí vem, né, a evaporação e a transpiração. Eu diria que são os dois termos, as duas informações mais importantes, né, que nós temos aí. Sim, se eu quiser ser mais correto, eu falaria o seguinte, que são duas informações das mais importantes. Né? Não vou falar que é a mais. São duas informações das mais importantes. Então, a evaporação. O que é evaporação? Evaporação é o conjunto dos fenômenos da natureza física que transformam em vapor a água da superfície do solo, a dos cursos de água, lagos, reservatórios de acumulação e mares. Foi o que eu disse lá atrás. Resumindo esse conceito aí, falando de uma outra forma, eu diria que é o seguinte, é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso no meio abiótico. O que ele está falando aqui, ó, superfície do solo é meio abiótico. Curso d'água, meio abiótico. Né? Lagos, meio abiótico. Reservatório de acumulação, meio abiótico. Mares, meio abiótico. Né? Então, é a passagem do estado da água, do estado líquido para o estado gasoso, do meio abiótico. É a chamada evaporação. Tá? Aí vem a transpiração. Né? A transpiração é a evaporação devida à ação fisiológica dos vegetais. Prestem bem atenção nesse termo, ação fisiológica. Ação fisiológica. Ou seja, eu estou envolvendo ser vivo, né? Estou envolvendo ser vivo aí na jogada. Ou seja, nesse caso aqui, os vegetais, né? Quando a água é perdida para a atmosfera pelos vegetais, eu chamo de transpiração. Certo? Transpiração. As plantas, através de suas raízes, retiram do solo a água para suas atividades vitais. Parte dessa água é cedida à atmosfera, sob a forma de vapor, na superfície das folhas. Tá? Então, parte da água que as plantas retiram do solo, parte é utilizada na própria fisiologia da planta, né? Os mecanismos todos fisiológicos da planta, parte dessa água vai embora para a atmosfera pelos estômatos, né? Que ficam na parte ventral das folhas, né? Vai embora para a atmosfera em forma de vapor. Né? Então, é a chamada transpiração. Quando eu somo a evaporação com a transpiração, eu tenho a chamada evapotranspiração. Extremamente importante, volto a dizer. Evapotranspiração. Certo? Eu preciso conhecer essa evapotranspiração. Eu preciso saber qual é o seu valor. Porque o programinha lá, qualquer programinha que você vai usar para fazer projeto, ou se você for usar só você mesmo calculando, né, à mão, né, vai precisar do valor da evapotranspiração sempre. Sempre você precisa. Não tem como calcular a lâmina de irrigação se você não tem evapotranspiração. Não tem jeito. Você vai aplicar uma quantidade de água teórica, uma quantidade de água que não condiz com a realidade, né? Ou seja, você não vai estar irrigando, você vai estar molhando. Entendido, né? Alguma pergunta por enquanto, gente? Até aqui? Nós já estamos caminhando para o final da aula, são 14 horas e 20 minutos. Vamos aproveitar aí para alguma dúvida, alguma coisa que eu disse, que se vocês quiserem esclarecer melhor. Vamos procurar interagir aí, né? Ô, Claudio, eu não estou conseguindo enviar essa atividade pelo Moodle, não, o questionário. E tá em PDF. O que tem em PDF? A atividade? O questionário. Só que eu não estou conseguindo enviar. Tipo, Você quando tá eu vou em meus documentos e, tipo, para enviar para qualquer outro lugar, WhatsApp, qualquer outra coisa, envia, aparece normal. Só que quando eu entro lá no Moodle, não aparece, não. Tipo, como se não tivesse, como se não existisse o documento. Não, você tem que fazer. Olha, veja bem, deixa eu ver quem está falando aqui. Quem está falando é a Emily. Emily.
Então, Emily, é o seguinte, você está mandando o arquivo em PDF? Sim. Você tem que mandar em PDF, tá bom? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você está no computador ou no celular? No celular. Então, no celular você vai ter que... você está tentando mandar o arquivo já respondido pelo celular, é isso? Isso, eu respondi pelo aplicativo, tá? Eu marquei o xizinho, aí eu salvei ele como PDF, e aí, tipo, nos meus documentos, quando eu vou lá, tá lá, tipo, questionário de irrigação, tal, PDF, tudo. Só que quando eu vou enviar, não vai, tipo, não aparece que tá lá. Aí eu não sei Porque se é, tipo, porque eu fiz pelo celular ou porque não quer aparecer mesmo. Porque tem que ir, né? Tem que ir. Se ele está em PDF, você pegou... Eu coloquei ele em Word. Eu coloquei ele em Word para permitir que vocês marquem a alternativa, né? Eu tinha colocado em PDF antes, aí eu lembrei, não, tem que colocar em Word, senão não tem jeito. Eu coloquei em Word, vocês respondem as questões, as 7 questões, marca o xizinho lá, nas 7 questões, salva como PDF, né? Ou então salva e depois cria uma cópia em PDF com as respostas. Cuidado para não mandar sem resposta. Tá. Faz então a conversão para PDF e envia para lá no Moodle em PDF. Em PDF. Tem que mandar, porque eu coloquei lá justamente a opção enviar em PDF. Tem essa opção lá, enviar em PDF, tá? Então tenta novamente aí. Tá bom, vou continuar. Continua aí, e se você tiver problema, o que você faz? Você tenta fazer igual teve um aluno que falou aqui, não sei se foi o André, quem foi. Você faz o seguinte, aí você vai ter um trabalho maior, né? Eu creio que seria bom seria melhor você insistir para tentar fazer, senão você vai ter que fazer de que forma? Você vai ter que fazer manuscrito em letra de forma, no papel Chamex, fotografar e enviar. Aí dá mais trabalho, né? Você tem que copiar todas as questões, aí dá mais trabalho. Aí eu sugiro que você Depois eu tentar no volte computador novamente. também. Tenta novamente. E qualquer informação, se você continuar tendo problema, você manda aí entra no fórum aí e manda para mim essa dúvida, essa questão aí. Tá bom? Tá. Esses dias tudo, os 9 dias, e eu não consegui mandar, eu posso te mandar primeiro, se eu não conseguir mandar de jeito nenhum? Eu tento fazer que eu não estou recebendo nada por e-mail, porque o meu e-mail, como a maioria dos professores que eu tenho conversado, está muito sobrecarregado. Então, tá chegando e-mail demais. Eu estou recebendo e-mail direto, assim, de várias coisas. Está ficando muito tumultuado a caixa de e-mail, tá? Então, tenta fazer dessa forma aí primeiro. Se não der, lá na frente, a gente vê, lá próximo ao dia 19, né, a gente vê como é que faz. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Alguém tem alguma pergunta sobre o próprio trabalho ou sobre a aula? Algum comentário que queira fazer? Você deu aula de drenagem, né? Como que é? Sua aula foi sobre drenagem, não foi? A de hoje? Isso. Não, é sobre irrigação, né? Irrigação, porque a disciplina chama irrigação e drenagem, né? Aí nós vamos ter o quê? Nós temos a irrigação, ela ocupa grande parte da carga horária, e drenagem tem um pedacinho, uma pequena carga horária no final do curso, né? Depois que nós abordarmos a parte final lá, que é projeto de irrigação, avaliação de projetos, terminou isso aí a gente começa a drenagem. Então, drenagem é no final do curso, né? Seria no final do ano, se o ano tivesse normal, né? Seria no final do ano agora, se o ano tivesse correto, certinho, né? Tá bom? Alguma questão a mais, gente? Quem está online aí, que queira perguntar, queira falar, tudo abrindo esse espaço aí para vocês poderem esclarecer, né? Volto a dizer, essa aula vai estar disponível a partir de amanhã. Vamos falar amanhã, vamos falar sábado, né? Porque amanhã é meio tumultuado, vamos ver. Vamos falar assim, no sábado, né? Vocês já vão poder entrar na página da disciplina de vocês, vai estar o link lá da aula, né?
estou colocando no YouTube as aulas, aí vocês podem entrar no link da disciplina, no link lá da disciplina, ou na página da disciplina, melhor dizendo, e clicarem lá no link, né, e ir direto para o YouTube para assistir essa aula de hoje. Quem quiser esclarecer alguma coisa, voltar a ver, né, tirar alguma dúvida, pode voltar a ver. E quem não assistiu também, né, se vocês encontrarem com alguém que não assistiu, ou contactarem alguém que não assistiu, pode também entrar e assistir a aula. Como teve um aluno no início hoje que precisou sair, então ele vai assistir depois dessa aula, que vai estar disponibilizada no YouTube para vocês. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Bom, se não tem, eu vou deixar para poder continuar aqui. Eu parei aqui no slide número... Aqui não tem numeração de slide, né? É o slide 19, né? Eu parei no slide 19 aqui. Eu vou parar por aqui na evaporação e transpiração, na chamada evapotranspiração, e a gente continua na próxima aula, né? Falando de outros aspectos hidrológicos importantes para a irrigação. Tá bom? Então, nós paramos por aqui, né? Eu desejo a vocês uma boa tarde, bons estudos, né? Também nas outras disciplinas, e que a gente possa, né, seguir adiante aí, dar tudo certo, né? Não esqueçam dos compromissos de vocês aí de enviar, né, as atividades até o dia 19, essa atividade agora é o questionário, né? E a gente vai parando por aqui, tá bom? Eu vou encerrando também a gravação da aula, disponibilizando amanhã ou no sábado, mais certamente no sábado, para vocês essa aula. Boa tarde a todos e até mais. Peraí, deixa eu... Só um minutinho. Vou cancelar aqui, peraí. Pois não, quem está falando? Deixa eu ver aqui. É o Rian? Não. Pois não, Rian, pode falar. Aqui, eu fiz o trabalho ontem, só que eu tinha colocado só as respostas, que eu não sabia que tinha que colocar as perguntas, porque todo professor costuma pedir para colocar as respostas. Aí, o que é que eu faço agora? Porque eu já enviei. O certo seria você aguardar as instruções primeiro, né, na aula, para poder mandar, né? Então, assim, aqui teve uma pessoa que mandou aqui... Tá. Não, mandou aqui não estou conseguindo enviar o questionário. A Emily falou. Eu não estou recebendo por não, tá? Assim, você vai ter que fazer o seguinte, porque, por exemplo, agora você já enviou, não tem como enviar de novo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma janela lá para você poder tentar enviar novamente, tá? Eu vou entrar aqui, deixa eu entrar na página da disciplina. Eu vou entrar na página da disciplina, terminando essa aula aqui agora. Cadê o Rian? Terminando essa aula agora, eu vou entrar na página da disciplina e vou deixar lá. Você está com o arquivo aí, com você? Eu estou com ele aqui. Você está com ele aí, Rian? Com o arquivo? Estou. Tá, né? Então, aqui, eu vou deixar aberto até 3 horas. Até 3 horas eu vou deixar aberto aqui para você poder enviar de novo, tá? Então, eu vou abrir uma janela aqui até 3 horas, aí você manda, né? Aí, 3 horas eu fecho a janela, senão fica muito confuso para mim depois aqui. Fica um monte de arquivo misturado e bagunça, né? Então, assim, eu vou, daqui a uns minutinhos, só terminar de gravar essa aula aqui, eu vou entrar na página da disciplina. Você é qual turma? A1B. A1A ou A1B? A1B. Eu vou entrar na 1B, deixar a janela aberta até 3 horas, você manda, aí eu fecho a janela de novo. Tá bom? Combinado? Até 3 horas. Beleza? Obrigado. Então tá bom. De nada. Então até mais, gente. Boa tarde.